Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo do 35 e capítulo do 10, versículo 1 e versículo do 6 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, pois estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, do Evangelho de hoje, Jesus, na sua vida missionária, percorre todas as cidades ali, os povoados, as sinagogas, ensinando, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Curava todo tipo de doenças e enfermidades. Mas eram tantas pessoas, tantos lugares que precisava ser ido, que precisava Jesus ir, porque Jesus viu aquele povo que sofria, aquele povo que padecia de tantas coisas. E Jesus se compadece dela. Quando os evangelistas usam essas palavras, é a compaixão, é se colocar no lugar do outro. Jesus vê, fica triste, porque aquele povo são como as ovelhas que não têm pastores. E Jesus reconhece, mesmo ele sendo Deus, o Verbo encarnado, Jesus não podia ir a todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vai dizer aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas que estão dispostas a sair em missão para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus orienta os discípulos a estarem em oração, pedindo ao dono da messe, que é Deus, que mande trabalhadores para a sua colheita. Os trabalhadores são aqueles que vão evangelizar, vão anunciar a boa nova. E a colheita são todos aqueles que estão perdidos e que precisam dos pastores, do pastor verdadeiro que é o Cristo, para que elas possam ser curadas e se converterem. Jesus chama os discípulos e envia eles em missão. A missão deles é anunciar o reino de Deus está próximo. Jesus, os lugares onde ele devia ir, envia os discípulos, mas a recomendação primeira de Jesus é: ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo de Israel, o povo da aliança, o povo o qual Jesus veio e que lhe rejeitou. Então, a primeira missão dos discípulos é anunciar não aos pagãos, não aquelas pessoas fora da aliança, mas o próprio povo da aliança que se convertesse. E ali Jesus, depois, quando Jesus vai ascender aos céus, é que Jesus envia
os discípulos aos 4 cantos da terra a anunciar e pregar o evangelho da conversão, o evangelho do reino de Deus. E aqui Jesus dá aos discípulos o mesmo poder que ele tem. Ele dá o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E de graça recebestes, porque não são dons dos discípulos, mas é dom de Deus, de graça, como recebeu de graça os dons, de graça deve dar. E assim também nós, meus irmãos, somos chamados a ser missionários, a ser apóstolos, anunciadores do reino de Deus. Agora, a todas as pessoas, anunciando que o reino de Deus está próximo. A messe é grande. Se já era grande no tempo de Jesus, imagina no tempo de hoje. E são poucos os funcionários, são poucas as pessoas que se dispõem para anunciarem o Evangelho, de anunciar a Boa Nova, de levar a verdade e a luz de Cristo a tantas pessoas que se encontram perdidas sem pastores. Eu me lembro quando nós fizemos missões populares aqui na paróquia de São José Carpinteiro, em Xinguara, no Pará, quando a gente sai nas visitas nas casas, que a gente vai pedir permissão para entrar nas casas, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, levando a palavra, fazendo algum tipo de oração com aquelas pessoas, as pessoas parecem que estão vivendo em outra vida, em outro lugar onde Deus não cabe. As pessoas estão vazias, as pessoas ocas, e reflete muito bem o que Jesus fala. As pessoas estão perdidas, são como ovelhas sem pastores. As pessoas vivem sem Deus, ausentes da palavra de Deus, ausentes da comunhão de Deus, ausentes da oração com Deus. E assim somos nós chamados a ser esses missionários de nosso Senhor Jesus Cristo para anunciar a boa nova, levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a tantas pessoas ainda que estão longe de Deus, longe da boa nova, longe do Evangelho, para que elas possam assim ser tocadas pela graça do Espírito Santo e se converterem. Que nós possamos ser missionários, assim como Jesus pede para Deus, para nós pedirmos a Deus. Nas nossas orações também, peçamos a Deus que Ele possa enviar cada vez mais funcionários, missionários, discípulos, apóstolos para a colheita da messe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós.